Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos entender a diferença entre parasitas de ciclo monoxeno e aqueles de ciclo heteroxeno. Então uma área dentro da parasitologia muito interessante, então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Certo, pessoal, vocês viram que no início das aulas eu fico um pouquinho abaixado, que é o momento que você pode dar pausa, olhar para o quadro completinho, já copiar tudo e depois, obviamente, só prestar atenção nesse nosso bate-papo, essa videoaula / bate-papo, porque é um assunto muito interessante. Para quem não sabe, eu sou formado em biologia, obviamente, né? E o meu mestrado é em parasitologia. Tu fala, professor, tu foi para a área de pesquisa? Sim, fiz pesquisa durante a graduação, durante o mestrado, mas minha paixão sempre foi videoaulas, aulas, sala de aula, educação, no sentido prático da coisa. Só que, claro, estudei muita parasitologia e muitas pessoas falam, mas parasito, logo isso, tu tá estudando lombriga, saindo pela boca, por baixo, só tudo nojento. Pessoal, um pouco nojento, claro que é, mas além de ser um pouco nojento, a área da parasitologia é extremamente complexa, extremamente bonita. Se a gente parar para pensar em coevolução entre o parasito e o hospedeiro, cara, a gente enlouquece, é coisa fantástica. Por exemplo, a lombriga, só dando um exemplo para vocês. Lombriga, já adiantando, né, o Ascaris lumbricoides, né, ele é um parasita monoxeno, ou seja, ele tem apenas um hospedeiro. Eles falam, então é muito simples, ele cai aqui, depois sabe. Não, gurizada, a lombriga, o Ascaris lumbricoides, que causa ascaridíase, é um dos exemplos que eu trouxe aqui, ele é um parasita que a gente pega quando ingere os ovos. Dos ovos, uma pequena larva eclode, passa pelo estômago. Olha, pessoal, olha o que eu vou falar para vocês, olha que interessante. Chega no intestino uma larvinha bem pequena, mas muito pequena. Ela perfura a parede do intestino, cai na corrente sanguínea e a partir da circulação do sangue ele vem parar no fígado, ele vai para o coração, ó, tudo passando pela corrente sanguínea. Enquanto que ele vai parando nesses órgãos, ele vai crescendo um pouquinho. Do coração a gente sabe que tem a artéria que vai para o pulmão, né, a artéria pulmonar, chega nos pulmões lá, ele para de novo, próximos ali aos alvéolos e tudo mais, e ele cresce mais nos nossos pulmões, perfura os alvéolos, cai, sobem até essa região da garganta, aqui, vem para a traqueia, sobe, e aqui a gente acaba engolindo ele novamente. Ele está pequenininho ainda, né? Não, um vermezão desse tamanho, tu engole um troço. Não, calma, ele ainda está pequeno, embora esteja crescendo. Claro que se a infestação muito grande chega nessa região, dá aquela vontade de tossir, tu tosse, tu põe os vermes para fora. Isso é comum até em infestações muito grandes de lombriga na pessoa. Mas enfim, o ideal para a lombriga é que você engula ela. Então ela passa novamente pelo estômago, chega no intestino e aí fica adulto, com as fêmeas chegando a quase 30 centímetros. E lá elas ficam vivendo de forma adulta, acasalando e botando os ovos. Então tu pensa assim, cara, olha a complexidade de um ciclo, é monoxeno. Teoricamente é mais simples, e é do que os heteroxenos, eu vou explicar para vocês, mas olha a complexidade, cara, ele migra pelo teu corpo inteiro, volta para cá, tu engole ele novamente, porque uma vez tu engoliu o ovo, depois volta para essa mesma região e tu engole já o verme em crescimento. Isso é uma complexidade gigantesca. E por que ele vai migrando para esses órgãos? Olha, em cada um dos órgãos eles adquirem nutrientes específicos e lugares específicos para que ele possa crescer. Então é um troço muito complexo para pensar. Então quando a gente estuda a coevolução, e isso é a parasitologia também, né? Entre a espécie que é o parasita. O que é um parasita? Aquele que vai tirar recursos do hospedeiro. Então, o hospedeiro, o parasitado, se prejudica. Então, é complexo o troço? Sim, mas esse é um tipo de relação ecológica também. E ele volta para... Então, cara, é um troço fantástico. E eu estou dando um exemplo muito simples. A gente vai falar aqui, por exemplo, da tênia, que eu no início até citei aqui equivocadamente, mas a tênia já é... Tanto é que a gente fala em complexo teníase e cisticercose, porque tanto a tênia quanto o cisticerco são fases diferentes de uma mesma espécie do verme, só que ele pode estar em hospedeiros diferentes, por isso que é heteroxeno. Então vamos com muita calma, foi só para a gente refletir no quão bonito é a parasitologia, porque eu começo a falar, não vou assistir uma aula assim, troço tudo nojento, na frente de não quero ter parasita, tudo bem, mas é algo comum, tá, pessoal? Não só na nossa espécie, mas em outros animais também. Então vamos lá. Quando a gente fala do nome monoxeno ou heteroxeno, são ciclos de vida de parasitas. Então, eu escrevo parasita, tá? Mas o termo correto, quando se refere ao organismo, é um parasito. Tudo bem, mas é só uma curiosidade. E fala assim, então tem relação com a reprodução e o desenvolvimento ao longo da vida deles. Então são estratégias. Como eu dei o exemplo do Ascaris lumbricoides, da lombriga,
das caridíase, veja que ele fica só num organismo. Então a pessoa que está parasitada libera os ovos nas fezes, se esses ovos atingem uma região, uma praça, em qualquer lugar que a pessoa ingere um ovo, cada um ovo é uma lombriga, né? A pessoa vai ficar parasitada. Então quanto maior a ingestão, então veja que é algo simples. Agora tem alguns parasitas que para chegar em outros hospedeiros necessitam passar por diferentes organismos. Lembra lá quando a gente estuda a esquistossomose, cai muito no Enem, né? Puta, tem um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, do gênero Bionfalaria. Pô, o que ele faz? Não, porque no caramujo ele se desenvolve um pouquinho, sai do caramujo, penetra ativamente na pele do ser humano, fica na forma adulta acasalando, os ovos saem nas fezes do ser humano, que se cai num rio, os parasitas na forma imatura vão penetrar no caramujo, vão se desenvolver, então ele fica num ciclo que precisa de mais de um hospedeiro. Então ele é heteroxeno, certo? Então, e quando a gente fala dessas palavrinhas, estamos falando de estilos de vida deles. E aí vamos lá primeiro ao ciclo de vida monoxeno. Então aqui, como eu já falei para vocês, são parasitas ou parasitos que necessitam de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Tá? Então só precisa de um. E vamos pensar nesse exemplo que eu dei para vocês, que é o mais didático, que é da lombriga. Só que imagina que pode ser vários outros parasitas de espécies de outros milhares aí de vertebrados, ou até invertebrados. Pesquisa aí vídeo sobre nematomorfa, ou verme, que é um outro filo, né? Mas, diferente da lombriga, mas muito semelhante. Verme que parasitando grilo ou gafanhoto. Porque é um troço bem nojento também, né? Um bicho desse tamanho sai de um grilinho desse assim. É um troço interessante, tá? Mas então tem um único hospedeiro. E se tem apenas um hospedeiro, não possui hospedeiro intermediário. Veja, hospedeiro intermediário, já está falando, fica no meio ali do ciclo, por isso que o nome intermediário. Agora, qual é a diferença de um intermediário de um definitivo? Acho que eu até coloquei aqui. Eu coloquei, vou explicar depois, então não vou dar spoiler agora, depois eu explico. Certo? Então não possui hospedeiro intermediário. O ciclo é menos complexo, mas te liga, quando eu falo que é menos complexo, é em comparação ao ciclo dos parasitas heteroxenos. Como eu falei para vocês, lombriga é extremamente complexa. Agora tu imagina aí há 1000 anos atrás, lombriga já existia? Claro que já. Como é que as pessoas que começavam do nada a liberar nas fezes lombrigas, saiu um lombrigão de 30 centímetros lá com as fezes, as pessoas perguntam, cara, como é que esse bicho chegou aí? Porque pensa na lógica. Uma pessoa que tira um verme desse aí, lá pelo sorete, né? Fica pensando, como é que ele entrou aqui, velho? Eu não me lembro de ter comido um verme de 30 centímetros, imagina, um espaguete se transforma. Como acontece? Então, antigamente, se tinha até aquela discussão da abiogênese, que a gente estuda lá no início da biologia, no primeiro módulo. Né? Que é? Os vermes, segundo a abiogênese, teriam se criado espontaneamente na barriga ali das pessoas. É o que se imaginava há muitos anos atrás. Hoje se sabe que não, tem que entrar um ovinho, que tem todo esse ciclo complexo, né? A gente vai aprendendo, e que daí sim o verme fica adulto lá. Mas tu não comeu o verme adulto. Né? Fantástico, né? Então vamos lá. Então é menos complexo, no entanto, é complexo ainda. A transmissão geralmente é direta. Direta eu quero dizer de uma pessoa para outra. Então você imagina uma pessoa que está com lombriga, se solta ali um sorete cheio de ovos, a outra pessoa mete a mão no sorete, dá aquela lombriga, vai pegar. Você fala, pessoal, nunca fiz isso, já tive lombriga. Claro que não, mas aí chove e de repente os ovos se espalham pela praça. E aí tu vai brincar na pracinha, lá tu mete a mão na areia e mete a mão na boca. Ou o que é pior ainda, tu fala, não, mas professor, nem isso eu faço, sou adulto, já não fico botando a mão na terra na boca. Ah, mas uma mosquinha que pousou no cocô da pessoa, saiu voando e voou e pousou no pãozinho ou no bolo que estava aí destapado em cima da tua mesa. E elas podem trazer, como veículo, né, trazer os ovos presos nas suas perninhas e liberadas ali. Então você pode ter lombriga assim. Claro que é uma quantidade menor, né? Para ter infestações muito grandes, tem que ter um contato muito direto, uma água contaminada e tudo mais. Tá? Então a transmissão geralmente é direta, mais rápida, mais simples, de uma pessoa diretamente para outra. O controle pode ser mais fácil porque, como envolve um hospedeiro, o controle é muito mais fácil. Se todo mundo do mundo hoje, presta atenção, todas as pessoas, sem exceção nenhuma, fizeram um tratamento completo, com um ciclo completo de algum vermífugo que mate, né? Eu não vou dar nomes específicos aqui, que são os caras já vão intoxicar de tanto tomar isso aí, não, calma, procure sempre um médico, né? Mas enfim, se tomar esse que tu compra em farmácia, que é super barato, se todo mundo no mundo tomasse, fechasse um ciclo, a lombriga, que só tem nós como hospedeiro, ia morrer e não ia acabar. Claro que ainda tem os ovos no chão e tudo mais, mas estou falando na pessoa, ninguém mais no mundo ia ter no seu corpo essa lombriga.
porque ela só tem um hospedeiro. Tá? Então o controle pode ser relativamente mais simples, vocês vão entender quando a gente for para o ciclo heteroxeno. E alguns exemplos é ascaridíase, que é da lombriga, oxiurose, também são vermes, tricuríase, são outros tipos de vermes. Pessoal, tenho aula no YouTube de ascaridíase, de oxiurose, né, que é oxiurus, né, de tricuríase, que é Trichuris trichiura, giardíase, eu fiz questão de colocar porque é um protozoário. O protozoário também está na escola clássica de parasitologia. E a giardíase tem um hospedeiro, só tem outros protozoários muito mais complexos, é o caso da toxoplasmose, malária, que eu falarei adiante. Então todos esses aqui tem só um ciclo e esse é o ciclo de vida monooxeno. Então se fala monooxeno, mono é um, tá? Fechou aí. Agora vamos ao ciclo de vida heteroxeno, hétero é diferente, tá? Então o que é um organismo parasita que tem ciclo de vida heteroxeno? São parasitas que, olha, técnica chinesa aqui, ó, olha só, agora ficou bonitinho, que parasitam, parasitas que necessitam de mais de um. Então repara, tem a palavrinha mais de um, não significa que sejam dois, podem ser três, vou falar disso também. E aqui, ó, apenas um, tá? A gente pode completar aqui, não tem problema. Você pode deixar mais coloridinho a aula também, né, pessoal, aí no caderno de vocês, para completar o seu ciclo de vida. E a gente pode ter outras subclassificações, tá? Que é só para complicar, mas, gente, a biologia, a única constante é a variável. Em outras palavras, a única coisa que nunca muda é que tudo muda, porque estamos trabalhando com seres vivos. Existem milhões de espécies e milhões de espécies ao mesmo tempo evoluindo, mudando, sofrendo mudanças ao longo do tempo. Então, se essa videoaula que estiver assistindo aí no ano de 33 mil, estamos aí no ano de 2023, 33 mil, os caras vão estar olhando, pô, essa aula aqui, tia. Porque teoricamente, vamos pensar assim, a lombriga poderá ter a mesma coisa, então essa aula daqui a 20 e tantos mil anos, ela poderá estar sendo assistida. Pô, nunca tinha pensado nisso, né? Eu sempre pensava, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, será que daqui a 1000 anos? Porque o conteúdo vai ser basicamente igual, matemática não muda, né? Exato. Aqui, para algumas coisas, mudam, mas menos, como é o caso da lombriga, porque há uma coevolução. Agora, sempre vai ter exceção, porque vai surgir um novo parasita, vai evoluir, vai mudar, vai sofrer alguma modificação e vai surgir uma nova doença, a gente vê muito bem isso aí, certo? Mas algumas, como é o caso da lombriga, como a coevolução se tornou tão estreita, tão fixa, pode ser que daqui a 10 mil anos ela continue igualzinha. Né? Porque pensa comigo, se a lombriga que está dentro da pessoa mata a pessoa, ela morre também. Então não é vantajoso para ela matar. Né? São coisas para refletir enquanto que a gente está aqui pensando em parasitologia. Que loucura, né? A pessoa dá até para escrever um livro sobre isso. Mas enfim, então vamos pensar assim, ó, que sempre tem outras classificações, sempre tem uma exceção, um organismo que evolui por um caminho errado, tipo o ornitorrinco, né? Você assim, o bicho é um mamífero? Mas porra, o bicho põe ovo, tem bico, mas tá, então tem sempre as bizarrices. Mas então dentro do ciclo heteroxeno a gente pode falar, pô, se tem apenas 2 hospedeiros, dei o exemplo da esquistossomose lá, que é o caramujo bionfalar e nós, é dioxeno. Di significa que tem 2 hospedeiros. Um que é o intermediário e o outro que é o definitivo. Algumas espécies, por exemplo, de carrapato, ela já vai passar por 3 hospedeiros, então ele vai ser chamado de trioxeno. Tá? Então isso aqui são algumas palavrinhas que tu pode ler por aí para não se confundir. E falando nisso, o que é um hospedeiro intermediário e o que é um hospedeiro definitivo? Veja, o intermediário é quando o parasita está lá, só que na fase imatura. Está na fase larval ainda, numa fase que ele não está reproduzindo, ele não está ativamente, sexualmente falando, né? Não está sexualmente ativo. Então não estão botando ovo, não tá? Então logo está numa fase larval, ou seja, durante fases não adultas. Muito bem? E o que é um hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é aquele que abriga o parasita na sua forma adulta. Ou seja, é onde ele está reproduzindo, onde ele está colocando os ovos, onde ele está, sabe, a fase adulta, literalmente. Certo? Então esse é o hospedeiro definitivo, parasita em sua maturidade sexual. Muito bem. E aí reparem que aqui eu coloquei 6 itens. O equivalente a 1 daquele lado é o equivalente a 1 também do heteroxeno. Então temos aqui, esse aqui tem mais de um hospedeiro, como já falei para vocês, logo possui o hospedeiro intermediário, o ciclo de vida se torna mais complexo. Por que se torna mais complexo? Você imagina, vamos lá, bom, toxoplasmose eu nem vou entrar aqui, que seria complexo até demais para a gente explicar sem uma base aqui de videoaula. Mas imagina a malária. A malária, que é um protozoário, ora ele vai estar num organismo no nosso corpo, pensando nesse caso, ora ele vai estar no mosquito do gênero Anopheles. Então repara que ele tem 2 hospedeiros muito diferentes. Um é um artrópode, um inseto
que voa mosquitinho hematófago, certo? Outros somos nós, vertebrados extremamente complexos, organismos muito, sabe, enfim. E aí ele tem fases diferentes do ciclo de vida dele, já temos aula de malária aqui também. Inclusive, no meu mestrado eu trabalhei com mosquitinho anófilo, é fantástico. Né? E, então tu repara que é um mosquitinho que dentro dele ele está os plasmódios, né, o parasita da malária, que ele pica a pessoa e ele pode pegar da pessoa, veja que interessante, ou ele pode transmitir para a pessoa, dependendo da fase. Aí o parasita entra, vai para o fígado, se reproduz no fígado, cai na corrente sanguínea, entra nas hemácias, rompe as hemácias, dá aquela febre alta, depois a pessoa está bem. Então tem as febres terçã, febre quartã, tudo aí eu abrigo na aula, a gente aborda na aula de malária. Olha a complexidade, daqui a pouco ele já está no mosquito de novo. Então como é que tu vai fazer o controle, cara? Tu fala, não, vou tratar os doentes, tudo bem. Só como é que tu vai tratar os mosquitos? Não, aí tem que matar os mosquitos. Bom, mas enquanto isso tem pessoa doente aqui. Cara, mas os mosquitos estão vivendo na natureza aqui, como é que eu vou chegar até eles? É dificílimo, pessoal. É difícil. Então o controle, normalmente um parasita, que é heteroxeno, se torna muito mais complexo em comparação aos monoxenos. Não que o monoxeno seja fácil de tratamento. A maioria até pode ser fácil de tratar, mas é difícil você eliminar isso de uma população. Políticas públicas e tal. Pô, a maioria desses aqui, no saneamento básico, já ia melhorar bastante as condições, né? Mas não, é complicado. Nós somos seres complicados, vivendo em sociedade de uma maneira precária. É complicado isso. Tá? Então, o ciclo é mais complexo, envolve outros e tal. A transmissão pode ser muito variada e também muito mais complexa. Pode existir o vetor aquele, é o caso do mosquitinho que transmite. Então, o vetor geralmente é um artrópode, geralmente, tá, pessoal? Que ele consegue, hematófago, em grande parte dos casos, que ele consegue transmitir de um para outro. Tá? O controle é mais difícil, justamente por isso que eu expliquei. E aqui temos alguns exemplos, teníase e cisticercose. A teníase, como é que tu pega a tênia? A tênia solium, tênia saginata, solium, que é a do porco. Se tu come carne mal passada e lá dentro tem a larva, que estava na carne do porco. Essa larva tu come, tu pegou solitária, tênia adulta. Agora, nesse mesmo espécie, tênia solium, se tu ingerir os ovos, você vai ser o hospedeiro intermediário. Ou seja, quando você come o cisticerco, que é a larva, você está comendo o verme na sua forma imatura, sua forma larval. Certo? Se tu come na forma larval, ele fica adulto no teu intestino, é a tênia. Agora, se tu comer os ovos vão se transformar em larvas dentro de você, que são os cisticercos, que a gente chama de cisticercose. Muitos casos da neurocisticercose, mas geralmente ele vai no músculo. Certo? Tu não come carne humana, claro que não, mas no de porco sim. Então, geralmente o porco, ele por se alimentar às vezes de ovos que estão no ambiente, eles vão ser o hospedeiro intermediário, abrigando a larva. Se tu comer a carne do porco, você vai ficar com a tênia, a saginata também lá, principalmente com carne de vaca, né, e tal, bovinos, mas a tênia solium de porco. Aí você comeu a carne mal passada, pegou o verme adulto, mas se tu comer os ovos, tu vai ser o hospedeiro intermediário, tu vai ter as larvas, né. Enfim, a malária que eu já expliquei para você, a toxoplasmose, a esquistosomose, então, enfim, vários outros aqui que para cada um desses aqui a gente tem aula de quase todos, né? Se não tiver, tu põe aí nos comentários que a gente grava aulas específicas. Tá, moçada? Então, assim, quando eu falo de parasitologia, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, porque é um assunto que eu realmente sou apaixonado. Para quem não sabe, meu mestrado, então, eu não trabalhei em si com os parasitas plasmódios, mas a gente trabalhou com vetores, que é do gênero Anopheles, e vimos como é que serão as mudanças climáticas daqui a 80 anos, né? Na época a gente estava em 2011, 2012 ali, né? Usou os dados do IPCC antigo. Antigo quer dizer daquela época, né? Se eu não me engano foi em 2014, eles estavam atualizando, enfim, não sei as datas de lançamento, mas recentemente teve um novo aí. Enfim, muito bem. Aí o que acontece? Sabendo das mudanças climáticas que estão acontecendo e que serão muito maiores daqui a algumas décadas, nós temos os cenários pessimistas, aquele, se tudo continuar uma porcaria como está, a temperatura vai subir, sei lá, 3, 4 graus em 60, 70 anos. E o cenário otimista, ou seja, se a gente começar a ter políticas de sustentabilidade e tudo mais, a temperatura vai aumentar, né, porque a gente está ainda poluindo, mas muito menos, tipo 1 grau. Dadas essas mudanças climáticas, como é que se dará a distribuição dos mosquitos? Porque a gente sabe que mosquitos, artrópodes no geral, eles são altamente sensíveis a mudanças de temperatura. Então, se há mudança de temperatura, existem microclimas, né, em regiões específicas, eles podem se espalhar e a malária hoje, por exemplo, que é restrita à região amazônica, pode dar em outras regiões do Brasil, ou pode se intensificar lá.
Troça é uma parada muito louca, mas muito legal, certo? Então é isso aí, moçada. Tendo qualquer dúvida, qualquer sugestões ou sugestão de vídeo ou vídeos, pode colocar aqui na descrição, né? Na verdade nos comentários, que a gente vai sempre lendo os comentários e pegando muita sugestão de vídeos para vocês. Estamos juntos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.